Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Bem? Tudo bem com você? Tudo certinho também. Então, fazer uns ajustes aqui. Já estou com um anfitrião aí. Tudo bem? Tranquilo. Programação. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Sim, claro. O pessoal que enviou o vídeo, vai ser apresentado o vídeo ou nós vamos fazer a apresentação novamente aqui? Vai ser um vídeo, eu vou subir o vídeo. Ah, perfeito, tudo bem. Só teve um trabalho nessa sessão aqui que não encaminharam o vídeo, que foi o trabalho... Cadê? Cadê o trabalho que não foi enviado? Inclusive, que mudar meu nome aqui também. É o último da lista, né, de hoje. Deixa eu... Dia 10. O único que não foi encaminhado é esse da Luísa Cordeiro, que é Family Leadership. Mas com essa ordem aqui, a gente pode ver como vai funcionar, vamos ver todos que vão entrar para participar, né? Uhum. Hum. Então, na hora, você carrega o vídeo, coloca ele para tocar e depois a gente Isso, conversa sobre os resultados. isso mesmo. Beleza, tranquilo. Tranquilo, vai tranquilo. Eu fiz uma sessão ontem, já foi bem tranquila, bem suave, foi. Ótimo, muito bom. Você é professor? Como se posso tratar? Senhor, professor? Não, pode chamar de Paulo. Na verdade, assim, É? eu sou professor já tem uns 15 anos, mas Ah, eu estou sim. fazendo doutorado agora. Ah, sim, que legal. Na Então, eu sou... FGV. na GV. Inclusive, lá eu estou na condição de orientado, né? Então, eu vou apresentar o trabalho. Meu orientador falou, cara, apresenta lá no SEMEAD, colha bons feedbacks, vamos melhorar para a gente publicar legal. Legal. Eu estou no mestrado da FIA, primeiro ano ainda. Muito bom. O Felizone está lá ainda? Felizone eu não conheço, não, pelo nome Cláudio não, Felizone, foi diretor da FIA durante uns 10 anos, pelo menos. não, se está, eu não foi apresentado ainda, não. Quem tem como diretor da FIA o Maurício Jucá, Certo. Maurício Queiroz Jucá, que é o reitor. Sim, legal. Fez mestrado aonde? Fiz mestrado no INSPER, né? LBMEC São Paulo, na época. Super. Legal. Só que eu concluí o mestrado em 2007, e aí comecei a dar aula e tal, e aí a vida foi mudando, falei, cara, chegou a hora de fazer o doutorado, né? É o que no mestrado já cobra isso da gente. Você fala, eu só queria fazer mestrado, ficar quieto no meu canto, como o meu mestrado já estava bom, mas já Mas é cobram isso. da gente, né? E aí, como você vai fazer? Você está pensando no doutorado? Fala, meu amigo, eu estou Sim, pensando em fazer minha qualificação primeiro. Deixa eu qualificar na banca do mestrado. exato. E aí você começa a fazer o doutorado, os caras falam assim, onde você vai fazer o sanduíche? Ah, o É negócio sem isso. fim, né? Não tem fim, fala, vai passar um tempo fora. Aí você termina e fala, vamos fazer um pós-doc. Cara, É isso. professor, que está solteira, tem que casar, casar tem que ter filho, teve o primeiro filho, tem que ter É o isso. segundo. Verdade. Mas é uma boa experiência, tudo novidade. Comecei em março desse ano, tudo novidade. É meu primeiro CMEAD, é a primeira vez que eu participo de um congresso, né, Aham. científico. Está sendo bem enriquecedor. Dá um trabalhinho, né? Ah, É um sim, pouquinho mas puxado. a gente tem que se desafiar um pouco, né? Sim, sim, é o que eu falo com o meu orientador, né? Você vai tendo uma outra percepção das coisas, você vai. Eu sou professor, então assim, você já começa automaticamente a melhorar a tua aula, né? A qualidade da tua aula melhora pelo que você vê de atualidade no mestrado e pelo perfil dos professores também que te dão aula, né?
O networking também, Sim. que faz parte, ajuda, tanto o networking acadêmico como o profissional, né, do mercado. No caso da FIA, o mestrado ele Uhum. é profissional. E a diferença para o acadêmico, talvez o acadêmico puxe um pouquinho mais, não sei. Mas e não tem Não, acho que a obrigação de diferença é a é um pesquisa, pouco de né? foco, né? É o É, foco da o, pesquisa. eu fiz mestrado profissional também. A instituição que dá mestrado profissional, ela está querendo te capacitar para uma coisa dual, né? Para você ser capaz de ter um rigor acadêmico nas coisas, ao mesmo tempo você ser capaz de usar o que você está aprendendo em alguma coisa profissionalmente falando, né? No mercado de trabalho, vamos dizer assim, né? Sim. Acho que é uma questão de aplicação também. Mas isso é bem interessante, bem... Onde estão os outros? Temos aqui, ó, tem 4 trabalhos. O seu orientador é esse Paulo Paulo Arvati? Arvati, Arvati. exatamente. Doutor, né? Doutor Paulo Arvati. Mas é tranquilinho aqui. Eu só preciso sair um pouquinho aqui da tela, que eu vou pegar o meu cronômetro. Só um instantinho. Fique à vontade. Vou pegar uma água aqui e já venho, tá? Que eu estou Ah, tossindo sim, um fica à pouco. vontade. Heitor, boa tarde, me ouve? Boa tarde, pessoal. Escuto sim Tarde, bem. tudo bem? Bem, claro. Tudo bem contigo? Boa tarde. Boa tarde, E aí? prazer em conhecê-lo. Bem-vindo. Boa tarde, Paulo.
Boa tarde, professora Flávia, boa tarde, professor Ricardo, seja bem-vindo. Nosso horário de início, pessoal, é 16h30, né? A gente aguarda só mais uns 5 minutinhos, depois umas 5h35, aí nós Da minha verificamos parte, se entra mais tranquilo. algum autor, e aí nós iniciamos, tá? Obrigado.
Boa tarde, boa tarde. Só para confirmar, temos aqui autores de 3 trabalhos. Vocês podem confirmar, por gentileza, temos o trabalho do professor Vitor Miguel Trevisan. Temos também presente a professora Flávia Martins e o professor Paulo José. Tem mais algum autor? Um trabalho que está sem representante aqui. Bom, Oi, Vitor. se tu me permite, hoje de manhã, na sessão Sapiens, a autora Luísa, acho que é, né? Ela não compareceu também. Isso, Luiz, é lá mesmo. Então não seja presente. Então, vamos iniciar, daí, caso ela entre, nós colocamos ela no final do trabalho. Pode ser? Então, bem-vindo ao SEMIAD 2022. Eu sou, hoje eu serei o moderador e o debatedor junto com vocês. Eu sou o Marcelo. Então, bem-vindo ao SEMIAD 2022. Esse ano nós estamos completando aí 25 anos desse evento, né? Que é um evento de grande porte para todos nós aqui da área acadêmica. Eu vou seguir a ordem que está na programação oficial. A autora ausente seria o segundo trabalho, mas caso ela entre, nós encaixamos. Então, vamos começar com o trabalho do Vitor Miguel, a aplicação do método de custeio baseado em atividade e tempo. Pode ser? Eu mesmo segurei o vídeo, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos que já está tudo aqui encaminhado. Por gentileza, me sinalize se estão vendo a minha tela. Estamos sim, Marcelo. Não saiu vou ter que não coloquei o áudio. Pode ser com som. Assim. Tempo, um estudo de Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitor Miguel Trevisan, sou aluno do mestrado em Administração na Artes de Educação e hoje, então, venho apresentar para vocês o trabalho intitulado Como aplicação do método de custeio baseado na atividade e tempo, um estudo de caso no setor de serviços, escrito juntamente com os autores, então, Anderson Luiz Alper Amorim, Alessandra Cassol, Márcio Luiz Marieta e Tânia Paula Conterato. Ficou evidente, então, no cenário pós-pandêmico, que as empresas estão despreparadas para lidarem com crises. Elas agem muito mais de forma adaptativa e reativa do que de forma preventiva. Uma prática que pode auxiliá-las é a contabilidade gerencial, pois ela gera informações para previsão, planejamento e controles de gestão. Entre essa contabilidade gerencial, destaca então os métodos de custeio, que nada mais é do que a forma de como os dados operacionais são tratados para gerar informações de custos. Dentre esses métodos de custeio, então, destaca o método de custeio TDABC, que pois ele gera informações precisas, auxiliando na tomada de decisão mais assertiva. Então, como pergunta de pesquisa, o nosso estudo tem como pergunta de pesquisa o custeio baseado em atividade e tempo pode ser uma ferramenta simplificada e eficiente para o controle de custos em uma pequena empresa. Então, com a evolução global e a evolução das organizações, alguns métodos de custeio tradicionais tornaram-se ineficientes, principalmente porque eles consideravam apenas a mão de obra direta, insumos e custos indiretos de fabricação. Um dos fatores que influenciaram aumento dessa ineficiência é o aumento dos custos de marketing e o aumento de custos comerciais. Então, em 2007, Kaplan e Anderson apresentam um novo método de custeio, que é o método de custeio baseado em atividade e tempo, o método DABC. Ele vem como um método inovador, pois ele é um método considerado mais econômico, mais fácil e mais flexível. Ele utiliza, então, duas variáveis. A variável tempo e o custo dos recursos oferecidos para cada
para cada atividade. E a sua aplicação, então, é baseado nas 6 etapas seguintes: estabelecer os departamentos envolvidos na produção de um produto, calcular os custos dos recursos das ferramentas da empresa fornecidos aos departamentos encarregados, identificar o tempo disponível em cada departamento, identificar o custo unitário de cada departamento, estabelecer o tempo necessário para realizar cada atividade e multiplicar por final o custo unitário dos departamentos envolvidos pelo tempo necessário para produzir o produto demandado. Então, para chegar ao objetivo do estudo, então, foi a pesquisa, então, classificou como uma abordagem qualitativa, um estudo de caso único e um recorte temporal transversal. O caso pesquisado, então, é uma startup de tecnologia de pequeno porte. Na época, ela tinha 21 funcionários e é localizada no norte do Rio Grande do Sul. O estudo foi feito no segundo semestre de 2021 e, nessa época, a empresa prestava 5 serviços, porém, foi utilizado apenas um para o mapeamento, que foi o serviço de desenvolvimento web de um e-commerce. A amostra, então, se caracteriza-se como uma amostra não probabilística e intencional. O levantamento dos dados, então, foi através de entrevistas online guiadas com os gestores do projeto e foi, então, também feita análises documentais, principalmente documentos financeiros. Né? O tratamento e análise de dados foi realizado o mapeamento com o auxílio do Visage Modeler e após isso foi publicado em formato de arquivo PNG e em formato de planilha Microsoft Excel. Aqui então dos resultados, que é o mapeamento, o projeto inicia no canto superior esquerdo e finaliza então no canto inferior direito. Aqui outro resultado então de outra tabela, que é um resumão de todos os resultados financeiros, que aqui a gente pode observar alguns insights. Por exemplo, o total do projeto foi de R$ 23.378, sendo que desses R$ 23.378, 75% foi referente aos custos diretos e 24% foi referente aos custos indiretos. O menor custo unitário o setor que teve o menor custo unitário foi o setor projetos, equivalendo a R$ 10,50 a hora. O maior custo unitário, então, foi o custo de marketing, foi equivalente a R$ 23,75 a hora. O maior custo total do projeto foi do setor de TI, equivalente a R$ 20.819. Também foi o setor que mais utilizou horas, né? Foi equivalente a 1.600 horas e meia. As tarefas mais extensas foi referentes ao setor de TI também, foi a tarefa T44, que foi a criação de rotas de API, utilizando 855 horas e equivalendo a R$ 11.121. E também foi a segunda foi a T45, que foi a integração entre front-end e back-end. A soma dessas duas tarefas, de apenas essas duas tarefas, já equivalem a 66,22% do custo total do projeto. Então, concluindo, então, esse método corrobora com os autores que estão na tela. É uma forma simples de trazer informações importantes, principalmente para pequenas e médias empresas, onde os recursos são limitados, principalmente em um cenário pós-pandêmico. A ferramenta também é útil para mapear atividades e processos e também é um método flexível, visto que o serviço prestado era um produto não era um produto de prateleira, é um produto adaptável, né? As limitações e recomendações referente às limitações técnicas, uma delas é o tempo, referente ao tempo das tarefas, pois esse foi verificado com o gestor de projetos após as tarefas serem concluídas, então pode haver uma pequena variação. Então, outra limitação é que os dados não podem ser generalizados, pois ele não é um produto de prateleira. Os custos indiretos, então, foram considerados apenas os custos dos softwares utilizados e a capacidade produtiva e ociosa não foram possíveis serem identificados, pois o método foi aplicado em apenas um serviço e, ao mesmo tempo, a empresa prestava outros serviços. Como limitação de pesquisa é que, como este é considerado um estudo de caso único, as variáveis
são distintas de cenários diferentes. E também outra limitação de pesquisa é que poucos estudos são realizados na aplicação do método TDABC em empresas de tecnologia da informação e comunicação. Como recomendação, então, segue uma implementação completa do método nas empresas. Outra recomendação é a comparação com outros métodos de custeio, principalmente em empresas de tecnologia da informação e comunicação, e aplicar em um recorte temporal longitudinal, que fica as referências utilizadas na apresentação. Fica muito obrigado. Muito bem, parabéns pelo trabalho, pela análise. Tem algum comentário para fazer com relação ao que foi apresentado? Eu queria umas 2 perguntinhas aqui, se me permite. Uma delas é com relação a esse custeio, ele, então, assim, né, conhecendo assim agora, ele tem uma relação de produtividade, né? Relação do tempo de trabalho. Isso não impacta, ou isso é... A pergunta correta é possível aplicar isso numa empresa na área de escritório, na parte de gestão da empresa? Porque, ou essa similaridade com produção, já que tem questão de tempo e custo, não interfere negativamente? Na verdade, até ali no trabalho foi considerado os gestores, né? Ele é baseado em tempo, né? Então, cada tempo que cada gestor leva, por exemplo, recurso, cada tempo que cada recurso demanda para realizar tal atividade, ele é mensurado ali. Não sei se respondi certo a tua pergunta ou não. Sim. Se eu compreendi a tua pergunta também, certo? Sim. E ele tem como impactar a estratégia da empresa, se bem aplicado, porque é comentado que ele um método ou uma ferramenta nova, e ele pode ajudar na criação da estratégia da empresa? Acredito que sim, pois, por exemplo, foi possível identificar quais atividades foram mais custosas, né, para a empresa, qual setor foi mais custoso. Então, ali, por exemplo, a empresa pode identificar qual setor foi mais custoso e tentar diminuir esse custo, né? Ou tentar diminuir ou pelo menos o tempo demandado dessa empresa, desse setor. Assim como foi detalhado também, que a ferramenta possibilita o desenho do projeto, né? Aí ali você pode identificar alguns gaps que podem ser solucionados, né? Algumas atividades que não precisam ser feitas, ou enfim. Sim. É uma parte assim, bem analítica que ele traz, né, na empresa. A gente fala muito de estratégia, de gestão. No caso, tendo focando a pequena e média empresa, e às vezes eles não têm isso, né, nas pequenas e médias empresas, ou porque não tem estrutura para ter algo similar, ou às vezes é por desconhecimento deles, né, de um método de trabalho, de uma ferramenta de trabalho. Eu tive só uma perguntinha. Ele foi apresentado no estudo, né, várias vantagens que ele traz para o gestor, para a empresa, em várias áreas. Ele tem alguma desvantagem ou tem alguma barreira, digamos assim, uma barreira de entrada para que a pessoa comece a operar com esse método? Talvez uma barreira, não sei, fiscal ou legal, nesse sentido? Acredito que fiscal e legal não, mas acredito que na literatura tem até confirmado, até os autores mesmo levantaram que o tempo da atividade, né, é difícil ser mensurado, pois não tem um tempo bem certinho, né? Tipo, talvez ele pode alterar de um produto para outro ou de um serviço para outro. Muito bem. Só para informar, ou alterar outras pessoas enquanto nós estávamos aqui, vivendo o primeiro vídeo, a Iona me passou aqui no WhatsApp que nós temos agora um moderador. Boa tarde a todos. Boa tarde. Marcelo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o novo professor Almir ali, né? Tivemos um probleminha de
de acesso. Aí a Carol pediu para eu acessar com o login do professor Almir. Eu sou o professor Cláudio Rojo, Ah, perdão. o Sim, moderador estava da diferente o sessão. professor Almir. Falei, ué, Pois é, Paulo. Um pouquinho diferente, né? Então, é vocês isso. desculpem o atraso, foi um problema Não, técnico. A gente isso está desde as acontece. 16h15 tentando acessar, viu? Bom, Perfeito. mas se você quiser dar continuidade, Marcelo, e depois a gente retoma no final ali. Sim, só tem mais uma pergunta para o professor Vitor. Com relação ao método, ele foi utilizado um caso único, um estudo de caso único, certo? Ah, poderia comentar um pouquinho para nós como foi essa escolha dessa empresa, ou dessa ideia desse método de um caso único, por gentileza? Sim, na verdade, hoje na sessão, hoje de manhã, até a gente comentou bastante sobre isso, que não foi um estado colocar aí que foi o estudo de caso único está meio um pouco errado, né? Porque depois o estudo de caso único ele detalha mais sobre a empresa, né? Mas ou do caso que vai ser estudado, né? Mas ele foi por conveniência, não sei se cabe falar conveniência na quali, porque a probabilística não pode falar, né? É mais quantitativo. Mas foi por conveniência, foi por ou um dos gestores era meu amigo, na verdade os três de 4 gestores, 3 são meus amigos, então eu escolhi essa empresa por conveniência mesmo. Não, sim, é útil, sim. Isso nós temos um nome bonitinho, né? De networking, né? E é muito válido, sim, né? Muito bem. Nós temos 2 minutos. O professor moderador quer fazer um comentário, por gentileza? Assim, Vitor, parabéns pelo trabalho. Um trabalho aplicado é sempre bom para auxiliar na dívida que as universidades têm com as pequenas e médias empresas, principalmente, né? Isso tem um valor gigantesco. O professor Almir sempre fala algo nesse sentido. E a gente tenta, o máximo possível, difundir essa ideia e aproximar a universidade das empresas. E um trabalho como esse, com certeza, deixa muitas portas abertas, né, para outros trabalhos também, né? Porque a empresa acaba recebendo uma bela de uma consultoria. Então, meus parabéns aí pela forma como você elaborou aí o trabalho, e espero que dali saiam muitas outras atividades de aprofundamento. Quanto à conveniência, como eu trabalho bastante com o qualitativo, fazendo análise de cenários com os meus alunos, a gente usa muito o Malhotra, que fala sobre a amostragem por conveniência e dá umas dicas lá de como se preparar a metodologia, e eu acho que tá bem adequado, sim. Então, meus parabéns. Não tem questionamentos, não, professor Marcelo. Ok. O professor Vitor quer fazer algum comentário? Só uma sugestão para o Vitor, em relação à sua questão de pesquisa, Vitor. Você colocou uma questão de sim ou não para ser respondida. Então, talvez você alterar o verbo um como, de que forma, né? Você consegue discutir melhor nos seus resultados. Essa é a sugestão. Esse foi mais uma sugestão, na verdade, levantada hoje de manhã no Sapiens, mas muito obrigado, Fabiana, muito obrigado aos outros professores pelas considerações, e acredito que vão ser bem agregadas. Muito obrigado mesmo. Muito bem, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Professor, eu posso colocar a próxima apresentação? Professor, fique à vontade, a condução é toda tua aí. Pela ordem seria a ordem que está aqui perdão, pela ordem que está aqui na programação oficial seria o trabalho da professora Luísa Cordeiro, mas ela não está presente, né? Até o professor Vitor comentou no período da manhã também ela não esteve. Então, caso ela entre na sessão, a gente aloca ela no final da sessão. Então, agora vamos para o trabalho do professor Paulo Azevedo. Deixa eu subir aqui a tela. Olá, eu sou o Paulo José de Azevedo e fiz esse trabalho junto com o professor Paulo Roberto Arvati.
Nós dois estamos pela Fundação Getúlio Vargas e o professor Paulo Arvati é meu orientador. O tema do nosso artigo é diferença de desempenho e estratégias de preços entre empresas informais e formais em economias emergentes. Nosso objetivo é apresentar esse artigo no SEMEAD de 2022. Trazendo um pouco de contexto na introdução, temos aí uma definição de Laporte e Schleifer que define que economia informal como atividade econômica não oficial conduzida por empresas não registradas. Centeno e Portes alegam que na economia informal ocorrem transações, porém o Estado não oferece proteção nem recebe impostos. Sabemos também que a economia informal responde por pelo menos 40% do PIB nos países emergentes e quase 15% dos países desenvolvidos, segundo Schneider e Williams. E as empresas informais representam mais a norma do que a exceção entre as pequenas e médias empresas em muitos países em desenvolvimento, de acordo com o trabalho de Asenova e Sorenson. A literatura não explicita se empresas formais e informais têm desempenho diferente. No entanto, as características que definem a existência das empresas informais nos levam a crer que as próprias características afetam os seus resultados. E o objetivo desse artigo é investigar o desempenho das empresas informais em comparação com as pequenas empresas formais, usando dados da pesquisa ESINF, uma pesquisa de economia informal urbana feita no Brasil. Usamos metodologia de mínimos quadrados ordinários em 2 estágios para produzir evidências causais robustas entre as empresas formais e informais e sua estratégia de desempenho e preço. Trazendo um pouco do nosso referencial teórico, as possíveis vantagens das empresas informais em relação às formais, segundo a literatura, são o fato delas não pagarem ou fugirem de impostos, de beneficiarem-se de concorrência injusta, de não cumprirem a legislação trabalhista ou ambiental, segundo diversos autores. Se a empresa informal paga propina para continuar informal, no entanto, seus custos podem ser mais altos e ela também pode ter dificuldade em contratar e ter acesso a linhas de crédito em bancos, segundo outros autores. Assim, esse ambiente de coexistência mútua entre as empresas informais que competem com as empresas formais afeta o desempenho das firmas e a diferença de desempenho delas depende de evidências empíricas que não encontramos na literatura. Então, a nossa primeira hipótese a ser testada é: empresas informais e formais têm desempenho diferente. Tratando da concorrência entre as empresas informais e formais, de acordo com a literatura, é possível que a estratégia de concorrência de preços entre pequenas empresas seja diferente, e na literatura de marketing observamos investigação e estabelecimento de possibilidades de competição de preços, independente do mercado em que a empresa se encontra, de acordo com diversos autores, e pode utilizar nos auxiliar na investigação da segunda hipótese, que é diferentes estratégias de preços impactam no desempenho das empresas informais em comparação com as empresas formais. E para essa investigação, nós vamos aí levar em consideração 3 métodos tradicionais para determinar o preço de venda: preço baseado na concorrência, preço baseado em custos e preço baseado no valor do cliente, aí de acordo com diversos autores. Falando um pouco dos dados que nós utilizamos para fazer essa investigação, nós usamos esses dados da ESINF de 2003. Esse banco de dados é comumente utilizado no nível individual para estudar o trabalho em informalidade, como, por exemplo, no trabalho do LICE de 2018, mas também há informações ricas sobre empresas informais e formais que não foram estudadas no nível de empresa antes. Como a gente pode ver aí nessa tabela de estatística descritiva, temos aí variável de informalidade, receita por hora, quantidade de horas trabalhadas, idade do empreendedor ou da empreendedora, variáveis a respeito da educação do empreendedor, o tipo de dificuldade que as empresas tinham ou que os entrevistados alegavam que as empresas tinham e as nossas estratégias de preço que foram mencionadas aí para apurar a segunda hipótese que nós queremos validar. Em relação ao método, identificamos um problema possível, que é a endogeneidade causada por omissão de variáveis. Algumas características apresentadas no erro podem afetar o resultado de variáveis dependentes, como, por exemplo, o líder, a resiliência, a energia dedicada, ou ter causalidade reversa. E a solução que nós encontramos foi utilizar a variável idade do empreendedor, a variável instrumental age, para superar o problema. E dessa forma, instrumentalizando, nós procuramos
resolver o problema de endogeneidade ou causalidade reversa. Dessa forma, nossa regressão em 2 estágios. O primeiro estágio, nós apuramos aí essa variável informal, que é uma variável dummy com valor 1 se a empresa for classificada como informal, e 0 caso contrário. E essa variável age, que é a idade do proprietário da empresa, sendo x o conjunto de características dos proprietários. E a regressão do segundo estágio é a seguinte: o P é o desempenho da empresa, e R é a variável erro. Acreditamos que a idade do proprietário não está correlacionada com características não observáveis do proprietário, que deveriam explicar o desempenho da empresa, como, por exemplo, habilidade, liderança, simpatia, entre outras. Temos a tabela com os principais resultados. Essa linha, onde temos informal, yes, no, tem os principais resultados com seus níveis de significância, que serão explicados a seguir. A primeira hipótese foi confirmada, de acordo com esses resultados. Empresas formais têm melhor desempenho que empresas informais. A concorrência com empresas informais não prejudica o desempenho das pequenas empresas formais. As empresas informais têm o desempenho pior. As empresas formais e informais não têm problemas com impostos. No entanto, os impostos não podem ser um problema para as empresas informais, dado que elas não pagam esses impostos, né? Mesmo assim, com esse resultado, é difícil acreditar que nenhum imposto sobre pagamento sem problema identificável por diferentes empresas produza qualquer vantagem para as empresas informais, em termos de desempenho. Não temos uma pergunta específica sobre a concorrência desleal, se a concorrência forte capta um pouco a ideia de um ambiente de concorrência desleal. Olhando nossos resultados, um ambiente sem forte concorrência poderia prejudicar o desempenho das empresas informais, como observamos no trabalho de Kettles. É o resultado que nós observamos: sem forte concorrência, a diferença de desempenho das empresas informais em relação às empresas formais é pior, mas a diferença é pequena se comparar com as observadas para a amostra como um todo. Testamos a diferença de desempenho das empresas informais e formais em ambiente distinto. Os resultados mantêm o resultado anterior: pior desempenho das empresas informais em relação às empresas formais. A segunda hipótese também foi confirmada. Podemos observar que diferentes estratégias de preço podem impactar no desempenho das empresas informais em comparação com empresas formais, especialmente quando a estratégia de preços é baseada em preços baseados no valor do cliente. A estratégia de preços baseada no cliente reduz a diferença de desempenho entre as empresas informais e formais. Como anteriormente, testamos o poder e a diferença de desempenho do formal com diferentes estratégias de preço e empresas informais com estratégia baseada no valor. Os resultados também mantêm o mesmo resultado anterior: pior desempenho das empresas informais em relação às empresas formais. Embora o resultado da diferença do desempenho seja o mesmo, esses resultados são muito semelhantes encontrados nos principais resultados do nosso trabalho. Temos 2 contribuições básicas para a literatura de estratégia que estudam empresas informais. Em primeiro lugar, mostramos que o desempenho das empresas informais é pior do que as empresas informais, mesmo quando investigamos ambiente diferente. Em segundo lugar, mostramos que as estratégias de preço podem reduzir a diferença de pior desempenho entre as empresas informais e formais. Nesse caso, a estratégia de preços baseada na negociação do valor do produto próximo aos clientes pode favorecer mais empresas informais do que as empresas formais. Muito bem. Legal. O professor Paulo, parabéns pelo trabalho aqui presente. Deixa eu ver se ele saiu. O professor quer fazer consideração, esperar ele retornar? Estou aqui. Falou. Sim. Professor, parabéns pela orientação, pelo trabalho, certo? Professor moderador, por favor. Bom, parabéns pelo trabalho, Paulo. Trabalho robusto e consistente. E também tem uma relevância muito grande a gente entender como é essa dinâmica no mercado, né? O Brasil ele deu um passo bem grande quando tentou tirar muita empresa da informalidade, criando o MEI, né? Microempreendedor individual. Mas eu estou falando aqui de Cascavel, no oeste do Paraná. A gente está muito próximo aqui, 130 quilômetros da fronteira, né? De Paraguai, Argentina. E a gente tem muita informalidade aqui. E de uma forma ou de outra, o MEI acabou tornando legais atividades como descaminho, contrabando, etc., na nossa região, porque acaba que
o controle de estoque não existe, a necessidade e obrigatoriedade de nota fiscal também não existe. Então, aí você já cria um gatilho legal para proteger o furo fiscal e o furo de estoque, por exemplo, que seria um dos apontamentos de auditoria, né? Uma das partes auditáveis. E quanto à informalidade, tem muita coisa que se confunde com o que é emprego e o que é um trabalho direto, autônomo, e o que é uma empresa, né? Hoje, por exemplo, tem muita discussão em torno dos motoristas de aplicativos, por exemplo, né? Se a gente olhar que o Brasil tem 8 milhões de desempregados, mas tem 4 milhões e meio de motoristas de aplicativos que não entram no cômputo, nós podemos dizer que o Brasil está em pleno emprego, né? Se fosse considerar. Então, são coisas assim que o Brasil tem muito a melhorar. E trabalhos como esse, professor Paulo, são excelentes para a gente abrir mais a discussão e tentar chegar a um nível de informações assim que incentive, inclusive, o empreendedor que quer ficar mais tempo na informalidade, que ele aprenda que o caminho da formalidade está na gestão, no controle de custos, em aumentar a margem de contribuição, melhorar o resultado do líquido, essas coisas que para nós da academia são básicas e que para eles deveriam ser mais básicas do que para nós, né? Então eu vi muito valor no seu trabalho e creio que ele também ajuda com essa aproximação mais forte aí da universidade com a micro, pequena, média empresa, inclusive empreendedor individual, né? Então, os parabéns, excelente trabalho. Eu não tenho questionamentos, a não ser se Obrigado. teve algum fato que você conseguiu, se vocês conseguiram observar, assim, que fugiu de qualquer análise que vocês tinham previsto, que desviou um pouco das hipóteses, alguma anomalia, assim, que tenha aparecido, por exemplo. Como eu citei o caso do caminho e do contrabando, que acabam se pegando na formalidade do MEI, né? Por exemplo. Sim, primeiro, obrigado pelos comentários. Em relação a esse desvio, eu te confesso que eu estou fazendo doutorado, né? Esse é um dos artigos que eu vou fazer a tese em 3 artigos. Em um ou outro artigo que não está tão pronto, nós estamos estudando efeitos da informalidade na criminalidade. Nós vamos fazer um estudo para o estado de São Paulo aí, para completar essa perspectiva. Então, o assunto é importante, só que nós resolvemos endereçá-los em um outro artigo. Então, eu primeiro queria dizer que eu considero muito importante essa percepção do informal correlacionado com atividades que nunca serão formais porque são criminosas, né? E tem esse aspecto para levar em consideração e estudar. Agora, falando dessa proposta de artigo específico que eu estou apresentando aqui, existem algumas intenções que a gente gostaria a médio prazo de como, por exemplo, a gente contrastou as empresas informais com as formais, pensando que pode parecer que teoricamente as empresas informais têm vantagens, como sonegar imposto. Ela acha que está economizando por aí. Mas a gente está tentando demonstrar que vale a pena, apesar de toda a dificuldade fiscal no Brasil, apesar de algumas faltas de incentivo que a gente tem para as pessoas, principalmente para as que empreendem por necessidade, para elas colocarem as empresas em pé e começarem a trabalhar de fato, a gente quer falar que tem incentivos de desempenho para que as empresas se formalizem. Então, a nossa grande mensagem que a gente está tentando passar com esse trabalho se a gente conseguir fazer com que isso chegue no mercado, que as pessoas percebam isso, as pessoas vão sair da informalidade porque a empresa formal pequena tem desempenho melhor, apesar de parecer que sonegar imposto compensa, o desempenho melhor, acesso a crédito em bancos e outras questões em relação à gestão são melhores nas empresas formais. Então, um ponto que você falou de anomalias ou dificuldades, uma questão que é difícil no Brasil é que você tocar no assunto do informal é um pouco complicado, porque você não vai ter uma base de dados completamente formal sobre empresas informais. A gente está limitado a fazer uma survey que indiretamente acessa a pessoa para que ela não fique com receio de falar a verdade, parecer que ela está cometendo alguma espécie de sonegação que vai ser autuada. Então, é um dado muito sensível. E a gente lamenta que a nossa base de dados seja um pouco antiga. A gente está trabalhando com dados de 2003. A nossa intenção é fazer atualizar essa pesquisa. Nós não vamos ter, eu e meu orientador de doutorado, nós não vamos ter o poder de fazer o que o IBGE fez, acessar várias pessoas, mas a gente gostaria de ajudar a validar isso com dados mais recentes, mas é muito difícil você acessar a pessoa que é informal e ela admitir que é informal e dar dados que a gente confie. Então, a gente tem apesar da relevância e do interesse do tema, a gente sabe que tem uma deficiência no horizonte de tempo dos dados e em obter dados
sobre empresas informais que sejam de fato consistentes. Então, acho que essa foi a principal dificuldade que nós encontramos aí, que eu acho que vale a pena mencionar para os colegas. Interessante. É bem colocado isso, que assim, você vai abordar o informal, ele pode, como o senhor comentou, né, considerar que Mentir. é polícia, eu Sim. vou sofrer alguma penalização por conta disso. Acaba sendo uma coisa, mais uma, vou Um dizer, uma entrave. barreira, né, é um entrave, né, Exato. que você consiga fazer uma pesquisa E com relação a aí, isso. Marcelo, aproveitando esse ponto, quando você entrevista uma pessoa, ao invés de você usar dados secundários, você tem uma dúvida se o dado é verdadeiro. E aí a dúvida aumenta, porque a pessoa ela tende a mentir, vamos dizer assim. E aí Sim. a confiabilidade, a gente faz um estudo econométrico robusto e a confiabilidade do dado que foi usado diminui. Então, tem toda uma dualidade aí na utilização de dados para chegar nessas conclusões. Fizemos o que pudemos com os dados que tínhamos, dada a importância do tema. Resolvemos fazer esse esforço aí, porque o tema, de fato, no meu ponto de vista, é muito importante. Sim, parabéns pelo trabalho, professor. Obrigado. Nós temos ainda um minuto e pouquinho. Tem só uma pergunta. Claro. É mencionado o fator preço, que foi um dos objetos de estudo, né, um dos fatores, uma Sim. das observações. A minha pergunta é com relação justamente ao preço. Além do fator preço, há algum outro fator que vocês perceberam que impacta, mesmo talvez não estando no artigo, né, mas que impacta, que pode vir a impactar esses resultados? Sim, a questão primeiro, os trabalhos em estratégia, a gente geralmente, diferente de alguns trabalhos mais voltados para a área de economia, a gente não investiga todas as coisas que a gente tem disponíveis, a gente investiga coisas que a gente encontra sentido na literatura. A base de dados do ECINF ela é bem rica, ela fala sobre estratégias utilizadas para comprar, estratégias utilizadas para formar preço, estratégia utilizada para alcançar o cliente, que tipo de cliente a empresa alcança, só que nós não encontramos embasamento na literatura para correlacionar isso com o desempenho. Então, por isso nós não estudamos, mas os dados, apesar de um pouco antigos, eles são ricos e nós temos esperança de encontrar mais correlação com a literatura de estratégia para poder explicar como é que a diferença, por exemplo, em compras, ou a diferença em formação de preço, a diferença de encontrar o cliente, tudo isso conjuntamente determina o sucesso ou determina melhor ou pior desempenho da empresa. Então, a gente percebeu, por exemplo, que o preço, a literatura respalda, né? A gente pensar que estratégias de preços diferentes resultam em resultados diferentes. Agora, a gente percebeu que quando você forma o preço junto ao cliente, a diferença de desempenho diminui, quando você pratica preços de mercado. O que dá a entender um pouco que a empresa informal não tem facilidade de formar preço pelas outras técnicas, né? Formação de preço como markup e outras técnicas baseadas em custos. Então, quando baseia preço relacionado ao mercado, teoricamente todas as empresas estão passando mais ou menos pelas mesmas dificuldades em custos. Então, a diferença de desempenho não fica tão pior, vamos dizer assim. Mas, apesar da base de dados ter mais esses outros dados, nós não encontramos respaldo na literatura para usá-los de forma a defender o motivo deles causarem essa diferença de desempenho. Perfeito, professor. Obrigado pela apresentação, novamente, e pelas Eu respostas. agradeço a oportunidade. Temos mais um trabalho. O trabalho da professora Flávia. Vou subir aqui a tela dele. Deixa eu compartilhar a tela primeiro, né? A gente usa o Zoom e ainda, às vezes... Professora, boa tarde. A líder, ela havia até comentado comigo que está com um probleminha de áudio. A senhora quer apresentar ele agora? Como assim tá com problema de áudio?
O áudio está muito baixo. Eu só tenho essa versão que eu mandei para vocês. Não tem outra versão. Vou subir novamente aqui. Não, só de microfone, não só o microfone. Cadê? Vocês conseguem escutar a apresentação? Não, eu não estou escutando nada. Não, né? A professora não tinha comentado realmente desse ponto. A professora prefere apresentar agora para nós? Posso apresentar. Deixa eu É, só só que- projetar aqui na minha tela, por favor. Eu posso projetar, posso compartilhar a tela da apresentação? Ou eu só falo? Eu Sim. só falo, sem problema, eu só falo. Então, o tema do trabalho são os impactos da pandemia da Covid-19 em pequenas e médias empresas do Rio de Janeiro. Foi escrito por mim, pela EBAP, da FGV Rio, e pela professora Lúcia Barbosa de Oliveira, também da FGV da EBAP. Então, como introdução do trabalho, a gente tem a epidemia que virou uma pandemia em algum tempo, no início de 2020. O Covid foi o motivo, e isso fez com que as empresas tivessem que interromper suas atividades e, rapidamente, houve o isolamento social. Conectado a essa realidade, a gente apresenta a questão de como as empresas e médias empresas foram impactadas economicamente pela pandemia da Covid-19. A partir dessa questão, o objetivo dessa pesquisa foi analisar os impactos econômicos da pandemia da Covid em pequenas e médias empresas do estado do Rio de Janeiro. Como objetivos secundários, a gente buscou entender quais foram os problemas enfrentados pelas empresas durante a pandemia. Número 2, quais foram as soluções encontradas e em que medidas foram eficazes na percepção de seus gestores. E, por último, como as políticas públicas de apoio a essas empresas foram utilizadas e com que resultados. Então, como método, a gente estudou um estudo de caso múltiplos a partir de uma abordagem qualitativa. Participaram do estudo de 10 pequenas e médias empresas com sede no Rio de Janeiro, de diversos setores de atividade, incluindo serviços de consultoria, serviços de saúde, construção civil, comércio varejista e alimentação. Como resultado, nós, pela percepção dos gestores, nós encontramos 4 grandes problemas enfrentados pelas empresas. A primeira, a capital de giro. Historicamente, pelo nosso país, a gente tem um problema muito sério de capital de giro, principalmente quando a gente fala das pequenas empresas. Então, as pequenas empresas não tinham capital de giro nesse momento, foram pegas completamente desprevenidas. O segundo ponto levantado foi a incerteza, então a incerteza sobre a volta, a incerteza sobre o planejamento do futuro. O terceiro ponto levantado foi a queda da receita. As empresas tiveram uma queda de receita significativa de uma hora para outra. E o quarto problema foram problemas na gestão estratégica. As empresas não estavam preparadas, não tinham uma gestão estratégica feita preparada para enfrentar um problema tão grande quanto esse. Para os problemas enfrentados, foram identificadas algumas soluções.
O primeiro foi o uso das políticas públicas, então podemos destacar a concessão de férias instantaneamente, a União pagando uma parte do salário dos funcionários e a empresa outra, tivemos benefícios de Simples Nacional, de postergamento de imposto, linhas de crédito beneficiados, subsidiados, empréstimo para folha de pagamento com iniciativa privada, contando que as empresas não demitissem os funcionários. E, além das políticas públicas, a gente teve... As empresas criaram soluções alternativas para os seus negócios. Então, a forma mais forte que veio foi o delivery, né? A entrega. As empresas que não tinham e-commerce e não tinham delivery rapidamente se estruturaram para fazer vendas, principalmente pelo aplicativo WhatsApp. Empresas que criaram outras soluções. Uma das empresas que a gente estuda no artigo, por exemplo, é uma empresa que faz de biomedicina, que faz coleta de sangue de cordão umbilical. Então, como alternativa, eles começaram a fazer exames também de Covid que não tinham rentabilidade do core business deles, mas era uma forma de alternativa, uma outra fonte de receita para a empresa. Então, as empresas pensaram em outras soluções que não só o seu core business para atuar. E, como conclusão, nós tivemos que as políticas públicas foram um fator determinante para a continuidade das empresas e a não demissão de pessoal via CLT. Essa foi uma conclusão encontrada. E que novas soluções para contornar a crise trouxeram complemento de receita para empresas e podem mudar o comportamento do consumidor. É esse o trabalho. Muito bem, professor. Parabéns pelo trabalho. Um tema que realmente mexeu com todos nós, ainda temos resquícios dessa situação, né, na vida de todos aí. O que você dizia na época todos foram impactados, né? Só dá para verificar em qual grau cada pessoa acabou sendo impactada por essa situação, uns em maior grau, outros em menor grau. Parabéns pelo trabalho, pelo estudo. Professor, quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Quero sim, obrigado, professor Marcelo. Parabéns, professora Flávia, pela apresentação, parabéns pelo artigo. Relevante. Como o professor Marcelo falou, todo mundo passou por isso de uma forma ou de outra, né? Nós tivemos muitos exemplos, eu presto algumas consultorias, a gente viu que empresas mudaram até o seu DNA depois da pandemia, né? Tiveram que se reinventar completamente. Alguns casos, assim, algumas surpresas, né? Empresa da área de educação, por exemplo, nós tivemos um caso que a empresa nunca tinha trabalhado com educação à distância e no dia seguinte ela já estava com toda a sua equipe pronta e atuando e não perdeu clientes, né, os estudantes. E a gente viu o caso, por exemplo, de uma gigante como a Cogna, né, que ficou esperando um pouco para se adaptar, perdeu um faturamento, assim, uma coisa gigantesca. Então foi um momento assim excepcional em que as pequenas empresas conseguiram se adaptar mais rapidamente, né, em algumas situações, né, nesse caso específico que eu citei. Agora, professora, chegou a dar uma olhada em outros trabalhos, que pipocaram bastante trabalhos assim nesse sentido, né? Chegou a olhar assim em relação à comparação com regiões, se teve alguma regionalidade, chegou a perceber isso, não? Na época que eu escrevi o artigo, eu escrevi no meio da pandemia. Então, eu não tinha material para pesquisa, né? Estava tudo em ebulição, né? Estava tudo acontecendo. Inclusive, eu estava fazendo mestrado e tive que ser interrompida pela pandemia, pelas aulas presenciais. Então, eu não tive acesso e depois eu não pesquisei, mas deve ter, acredito que tenha material sobre isso, mas eu não cheguei a pesquisar depois de escrever o artigo. Foi só uma curiosidade mesmo, porque o fator regional deixou de ser tão relevante depois que ficou tudo muito mais online, né? Tudo remoto. Né? Não, eu acredito que o uso das políticas públicas realmente tenha sido determinante em todo o país, não só no Rio de Janeiro, e que a mudança de comportamento do consumidor é uma coisa que a gente está vendo ainda depois 2 anos depois da pandemia, a gente está vendo isso ainda.
Então, eu acredito que não tenha diferença do Rio de Janeiro para os outros estados do país. Bacana, muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Professora, se me permite uma pergunta, lá no estudo, né, é mostrado no paper, uma tabela com o que aconteceu com as empresas, né? E, se não me engano, há 2 ou 3 casos de empresas que encerraram as atividades. Sim. Que foi, inclusive, um índice muito grande de pequenas e médias empresas no Brasil todo que tiveram esse fim, né? A professora, durante o estudo, consigo verificar ou perceber alguma relação assim, qual foi o fator mais importante das que conseguiram se manter, além das questões de política pública, né, em matéria de gestão? Foi assim, algo ligado à área financeira da empresa, à estratégia, todos foram se adaptando, né? Tem algo que a professora percebeu que foi algo talvez assim, mais determinante com relação a isso? Então, as empresas que decidiram que fecharam foram uma decisão dos donos da empresa, porque eles já entenderam que eles queriam terminar as atividades enquanto eles tinham capital para fazer a rescisão dos seus funcionários. Tinha uma empresa, então, que tinha funcionários de 20 anos e o medo do dono da empresa era não poder arcar com as rescisões dos funcionários. Então, essas 2 empresas fecharam por esses 2 motivos. As empresas que permaneceram, a gente não fez um estudo muito profundo sobre as causas, além das políticas públicas e a mudança de comportamento, as alternativas de solução de negócio do core business. Mas a gente identificou os problemas que mais impactaram as empresas, né? E nisso entrou a gestão estratégica, que eu acho que a gente pode dizer aqui, que as empresas, aquelas empresas que não tinham uma visão estratégica, que não estavam preparadas para... Nenhuma empresa estava preparada para a pandemia, mas, enfim, estavam mais maduras, podemos dizer assim, para enfrentar um problema, tiveram um resultado melhor depois da crise. Entendi, perfeito. Nós temos ainda 3 minutinhos. A professora quer fazer alguma consideração? Não. Então, professor, nós temos aqui, agora teria mais um trabalho, mas a autora não está presente, que seria a Family Leadership, o trabalho, que é da professora Luísa Cordeiro, mas ela não está presente. Então, nós podemos abrir para a sessão de geral. Podemos fazer dessa maneira? Sim. Como ela não veio, então a orientação é que nós até estendemos um pouquinho o debate, se quiserem. Tá? Então, eu vou título de formalidade aqui, cronometrar, mas, por favor. Assim, se eu posso começar, a ligação que há entre todos esses trabalhos, né? Você tem a questão dentro do mundo das pequenas e médias empresas, o informal, né? Que, como o professor Paulo comentou, esse informal vai até, por exemplo, alguns do termo informal, né? Se eu entendi corretamente, vão até beirar não a informalidade do vendedor de pipoca, mas a informalidade da ilegalidade, né? O professor também comentou a região fronteiriça do Brasil, que tem isso acontece muito. A adaptação das empresas com a ferramenta, por exemplo, o professor Vitor trouxe uma metodologia de análise de custo e de desempenho, e até comentamos na sessão dele, que as empresas não utilizam isso por puro desconhecimento, né? Assim como algumas outras ferramentas de gestão, e a adaptação que todos tiveram que sofrer, né, para continuarem sobrevivendo aí, continuarem, entre aspas, de portas abertas, né, porque portas abertas foi no virtual, por causa do lockdown. Paulo, pode falar, professor. Acho que aproveitando aí esse assunto da informalidade, dar um fato interessante, curioso para vocês, que não fez parte desse artigo, mas que a gente descobriu ao fazer a pesquisa, é que a gente tem dados sensíveis no mundo sobre informalidade quando o participante que vai falar se sente objeto da ação negativa, não sujeito. Por exemplo, é comum você encontrar trabalhos em diversos lugares do mundo em que você consegue descobrir a informalidade da pessoa recebendo o salário por fora, vamos dizer assim, recebendo um salário que é fora do formal. Aí, então, é muito comum você ter no nível do indivíduo as pessoas falando, em tais países as pessoas recebem salário informal, recebem uma parte do salário por fora. A gente sabe que em outros países também tem
essa mesma ideia do Brasil de pessoas que se organizam para vender um negócio sem nota, vender o cachorro-quente do porta-mala do carro, vender o negócio na frente do estádio, né? Esse tipo de coisa. A gente sabe que as pessoas se organizam para isso, mas é difícil encontrar o dado. Os dados que a gente tem sobre informalidade geralmente são relacionados a pessoas que estão dizendo que a empresa ou o empregador delas paga o salário a menos. Aí fica mais confortável para a pessoa dizer que ela recebe informal, porque ela se sente, de certa forma, injustiçada com isso. Ela queria mesmo um emprego formal, para ela ter direitos trabalhistas e tudo mais. Então, a gente tem o estudo, um desafio na área de estratégia, falando de pequenas empresas, de falar dessas empresas informais, porque o dado que a gente tem de informalidade geralmente é no nível do indivíduo, e geralmente essas são as pessoas falando que elas recebem um salário a menos. A pessoa que diz, eu sou o empreendedor da empresa informal, ela não vai bater no peito para dizer isso, e vai ter medo de afirmar, de dar esse dado. Então, é um dado um pouco difícil de conquistar. A gente não consegue pegar na raiz, por exemplo, por CNPJ, porque você não vai ter CNPJ da empresa informal. Então, é um dado que existe, está na nossa cara, a gente convive com ele, sabe que é importante, mas a gente tem dificuldade de encontrar o dado para fazer regressão, para achar correlações, para entender a estratégia dessas empresas. Tem gente até, a Cenova, que eu citei no trabalho que eu apresentei, ela fez um trabalho falando do tempo que a empresa demorou para se formalizar e o resultado que isso deu no desempenho da empresa no futuro. Só que aí fica fácil, né? Você já se formalizou, então você contar que era informal no passado não atrapalha a sua imagem, porque você já é formal no presente. Então, esse dado foi mais fácil de encontrar. A gente está na busca de um dado, se alguém souber, estou à disposição para escrever paper junto, a gente está na busca de encontrar o dado sobre a empresa informal, no âmbito, no tamanho da empresa, no nível da empresa, não mais no nível da pessoa, como é o dado mais rico que existe por aí. Muito bem. Inclusive, até uma pergunta que eu tinha pensado aqui quando eu li o teu trabalho, professor, se esse medo, não é bem medo da formalidade, mas a burocracia da formalidade, se ela não acaba sendo uma barreira de entrada do informal para o formal, porque às vezes ele tem esse desejo de sair da ilegalidade, né, por vários fatores, mas ele faz a conta lá no final, ele vê que é mais caro ser formal do que ser informal. Às vezes também tem um pouco, uma relação com isso, não tem? E uma relação assim, de desempenho. Sim, mas a gente tem vários problemas. Por exemplo, a empresa que se formaliza e ela via que tinha pouca margem, sobrava pouco resultado para ela, ao se formalizar, o primeiro raciocínio é vou passar a pagar imposto de tudo. Então, minha margem líquida já cai. Eu já tinha uma margem líquida prevista na informalidade, se é que eu sei fazer a conta da margem, inclusive, né? Nem sempre as pessoas que têm coragem de empreender sabem fazer conta da sua contabilidade interna. Enfim, às vezes não só a burocracia para formalizar, porque como a gente estava conversando agora há pouco, existe o MEI, né? Você tem uma forma de tentar se formalizar, só que você vai ter que emitir nota. E emitir nota te faz sobrar menos na última linha. Então, a pessoa vê desvantagens, mas o esforço do meu trabalho é em dizer, vá para o MEI que seja, tente fazer alguma coisa nesse sentido, porque a formalização vai trazer naturalmente outros mecanismos estratégicos que vai fazer você passar a ter desempenho melhor. Só que as pessoas não têm essa visão, elas têm a visão me formalizei, vou ter que emitir nota, vai sobrar menos dinheiro para mim, vai ficar mais caro, prefiro ficar na ilegalidade, na informalidade. E isso torna um ciclo, né? Sim, a gente tem... E nos emergentes, a gente tem, como os autores falam, para ralar, fala, a base da pirâmide tende a ser informal. Você começa fazendo um artesanato, vendendo um bolo de pote, tudo no informal. Hoje em dia, a gente fala de startups, por exemplo, empresas que estão começando, todos os influencers que incentivam as pessoas a começar, falam, teste informalmente primeiro. Faça o teste de conceito, venda um pouco no informal, para depois se formalizar. Então, existe um incentivo indireto para a pessoa começar no informal. Fala, cara, você não sabe se o seu produto vai ser bom, você já vai abrir a empresa? Comece no informal. Isso vai um pouco contra essa ideia que nós estamos defendendo aqui, né? Que formalizar é bom, que formalizar ajuda a sociedade a lhe reconhecer como empresa, ajuda o banco a lhe reconhecer como empresa, ele dá crédito, e você a conseguir dar continuidade nos negócios e aproveitar o lado bom de ser formal. Então, a gente está defendendo a formalidade. Muito bem. Gostaria de fazer um comentário? Sim. Em relação à formalidade e informalidade, tem uma linha muito tênue entre o que é formal e o que é criminoso, né? O que é informal e o que é criminoso. E dentro do formal também tem uma parcela que acaba sendo informal, como carga sem nota, essas coisas, né?
Então, é uma guerra entre arrecadar, né, o poder público arrecadar, para poder fazer as políticas públicas, como a Flávia apresentou, e a roda da economia é que gera os recursos para que o público possa atender, né, o poder público possa atender com políticas públicas, e essas políticas públicas ajudam a aumentar a posição no ciclo de vida, porque as empresas que, mesmo ela tendo um bom controle de custos, aplicando técnicas avançadas, como o Vitor mostrou ali, as empresas acabam passando por períodos onde elas, dentro da sua estrutura de custos, os impostos, em muitos casos, principalmente de indústria, acaba pesando de uma forma terrível. Então, elas acabam indo para informalidade em alguns segmentos da sua produção, do seu escoamento, como forma de sobrevivência mesmo. A empresa pode ter sido viável durante 10 anos, de repente apareceu um concorrente com preço um pouco mais baixo, que trouxe matéria-prima importada e que acabou derrubando o custo dele, então ele está praticando, não é dumping, é uma guerra de preço mesmo, e ele não teve tempo de se adaptar, o que ele vai fazer é, entre aspas, economizar impostos, né? Então ele acaba tendo, mesmo sendo uma empresa formalizada, ele acaba tendo atuações informais, ramificadas e tal. Então isso é algo bastante difícil da gente ter um controle, e para obter esses dados, como o Paulo falou que é difícil obter esses dados, seria uma confissão criminal, na verdade. Então é difícil obter. Foi você? Não fui eu. Mas isso existe, e o Brasil funciona desse jeito. E não é só o Brasil, não. Os próprios Estados Unidos, a maioria dos estados lá fecham os olhos, né, para os novos empreendedores, como o caso o Paulo falou, que aqui também muitos são aconselhados a começar, né, testando primeiro informalmente. Nos Estados Unidos, se você montar um negócio informal, muito provavelmente eles só vão até você sob denúncia. O Estado dá uma olhadinha e fala, deixa eu ver se ele cresce. Ele cresceu, nós vamos em cima, autuamos e tudo mais. Isso é padrão. E o Brasil, a gente já está bastante acostumado com a informalidade. O MEI veio para jogar milhões de pessoas aí da informalidade para a formalidade, mas também criou um probleminha de previdência, onde você tem uma arrecadação muito baixa, né, de previdência desse pessoal, e que no futuro vai pesar muito na pirâmide previdenciária, né? Então, isso a gente acabou, com o MEI, aumentando, agravando ainda mais o problema previdenciário. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, nós minimizamos, porque a gente colocou, né, na cesta pessoas que não teriam condições de acessar uma aposentadoria, por exemplo, né? O que é difícil é você colocar as duas coisas, né, para atingir o mesmo alvo, né? É o progresso da nação. Então, as duas coisas elas puxam as pontas para lados contrários, né? Então, esse é só um comentário, porque no Brasil a mortalidade de empresas é de 65%, 70% em 5 anos. E aí dá para se perguntar, né, Paulo, sobre essa tua pesquisa, mas essas empresas formais que têm resultado mais positivo que as informais, qual é a idade delas, né? Dá para fazer um cluster temporal aí com 1 ano, ela pode ter um comportamento com 2, com 3, com 5, de 1 em 1, até chegar um momento que você faz uma análise estatística de cluster temporal e vai dizer, a partir de tantos anos, a formalidade realmente é muito melhor do que a informalidade. Porque a informalidade ela acaba sendo um período de probatório, né? Acho que dá para chamar isso, um período probatório que o empresário diz, não, é isso que eu quero fazer, nossa, eu sou bom nisso, se eu vou conseguir ganhar escala nisso, aí sim ele vai para a formalidade. Agora, se for no campo da subsistência, é muito provável que ele nunca queira ir para a formalidade, né? Então, nós estamos desenvolvendo um artigo a esse respeito, que não está pronto ainda, mas concordo plenamente. Estamos tentando achar dados para comprovar isso com dados, né? Não só na opinião. É isso aí. Muito bacana. Deixa eu aproveitar só trazer mais um ponto. Existe uma relação, trazendo essa sua reflexão, uma relação do meu trabalho com da professora Flávia, falando sobre a questão dos impostos. Um dos incentivos para a pessoa continuar na informalidade é ela pagar menos impostos. E uma das coisas que provavelmente mantém ela lá, acho que caberia fazer um estudo, é a sensação de injustiça com o gasto dos impostos. A pessoa, quando ela tem a sensação de falta de retorno do governo por conta do que ele faz com os impostos, ela se sente menos motivada a pagar os impostos sabendo que faz parte do jogo. Ela sente o imposto como um pênalti. Ela fala, em vez de eu só pagar um imposto e não ter benefício algum, eu vou continuar na informalidade. Acho que talvez valha a pena a gente ver um estudo. Eu não sei como é que a gente vai conseguir os dados, mas esse é um tema que eu vejo como muito interessante.
a gente tiver essa sensação de retorno que a pessoa tem do imposto, dada a vontade menor que ela tem. Se ela tem menos, as pessoas não gostam de pagar imposto. Se achar que o imposto não volta, gostam menos ainda. Então, talvez esse seja um fator que mantenha a empresa informal na informalidade. Quando a gente for fazer a parte qualitativa desse artigo que eu estou propondo aí, a gente pretende perguntar isso para as pessoas. Qual é o motivo dela querer continuar informal e se isso pode ter alguma relação com a sensação de falta de retorno do imposto que é cobrado dela. Aproveitando a sua ideia, professor, já na formalidade, né? Não só o próprio fato de ir para a formalidade já traz diversos benefícios, como até aproveitando a proposta do trabalho do Vitor, de que há mecanismos para você melhorar dentro da formalidade, né? Então não é só estar na formalidade. Além de estar na formalidade, que seria o melhor, na verdade seria o ideal, o correto, né? No sentido da lei, no sentido de tributação, o pequeno empresário não está sozinho, né? Ele tem amparos ali ligados a ferramentas, a metodologias, ou da área contábil, ou da área administrativa, que ajudam ele também a melhorar o desempenho dele, né? Assim, um trabalho feito dentro de casa, né? Doutor Vitor, se quiser comentar alguma coisa, por gentileza, contribuir conosco. Não, eu ia comentar justamente que o Almir o Almir não, um professor, um colega, estava comentando. Cláudio Rojo. O Cláudio, Mas o Almir está muito bem representado, viu? Eu sou filhote do professor Almir, né? Ele foi meu supervisor no pós-doutorado. A importância, né, da formalidade, tanto no cenário que a Flávia estava abordando, né? A professora Flávia estava abordando, nesses cenários que a gente vê a importância da formalidade. Não só por políticas públicas, mas também acho que o governo pode incentivar só por essas questões de política pública, mas justamente, por exemplo, a desenvolvimento do MEI, né? Ele diminuiu o que o Paulo estava comentando antes, né? Ele diminuiu os impostos, né? O que fez se tornar mais atrativo pro empresário, né? Pro informal entrar no formal. Sim. O pessoal está quietinho. Alguém mais quer fazer um comentário, acrescentar, né? Vamos ajudar aqui nesse pensamento? Não é defendendo a metodologia que eu apliquei, mas acho que também essa é uma ferramenta simples, bastante simples mesmo, para aplicação. Acho que tanto formal quanto informal pode utilizar essa ferramenta, né? É uma ferramenta que com o Microsoft, com um papel, você pode fazer essa mensuração, né? Acho que pode ajudar no desenvolvimento das empresas, né? Sim, sim. Assim, várias ferramentas, eu nem sei se é o termo correto, me perdoe, me corrija até, se o termo correto é método ou ferramenta, né? Para mim, se assemelha muito à questão das ferramentas que você tem na área de gestão de administração. O seu professor comentou, um papel e caneta você faz isso, não é necessário um investimento, ou em treinamento, ou um programa de computador, ou alguma estrutura, né, para se praticar. Basta conhecer a ferramenta, né? Mal comparando, né, me perdoe, uma comparação um pouco, talvez uma exagerada, mas é similar a boa e velha análise SWOT, né? Todo mundo conhece a análise SWOT, mas quase ninguém usa. Mas é um critério, assim, para a aplicação é o mesmo, né? Basta conhecer a ferramenta. Óbvio, depois, os resultados posteriores, o empresário vai gastar. Mas para aplicar a ferramenta, ela entre aspas, né, ela é gratuita, né? Tem essa vantagem com relação a isso. Eu acho que tem a ver também com a questão do informal e informal, né? Porque provavelmente o formal ele busca mais isso, né? Ele toma mais iniciativa para ir atrás dessas ferramentas, inclusive reuniões, consultorias, enfim, para ter esse conhecimento, né? Acho que seria algum estudo voltado nesse sentido, nessa intenção do formal em buscar consultoria, informação, enfim. Acho que seria bastante válido. Sim, sim. A professora Flávia quer
comentar, fazer um comentário? Não, obrigada. Professor, Eu só agradecer a poder, né, estar aqui com vocês, ouvindo sobre tudo isso. Então, hoje estou apenas como plateia, mas saio daqui com várias anotações, vários insights. Então, eu sou mestranda aqui da UFPR, em Curitiba, e trabalho com estratégias em marketing, então, para pequenas e médias empresas. E, dado esse momento pós-pandêmico, né, o meu olhar é para olhar realmente as empresas que atuam localmente, né, e a gente vê muitas, pelo menos em estratégias de marketing, pensando na expansão, na internacionalização. O objetivo é entender como que está se dando essas estratégias de marketing no contexto local, na regionalização dessas micro, pequenas, médias empresas. Então, aqui já saio com vários insights, vários pensamentos a respeito, e o objetivo central do estudo vai ser como se dá o uso da informação de mercado para esses gestores, né? Nós poder lidar no gestor, mas, assim, para mim foi bem relevante estar aqui com vocês nessa tarde, foi uma escolha acertada de sala aí para realmente fomentar aí essas ideias que ainda estão em processo de construção. Então, foi bem interessante. muito legal. Eu também sou mestrando pela FIA, não estou no primeiro ano. O meu trabalho é ligado a stakeholders, né? Stakeholders e a visão sistêmica. Estamos ainda buscando um contexto, né? Eu, como orientador, falo, doutor, eu preciso de um contexto no meu trabalho. Não, vamos por enquanto na parte teórica, ainda está muito cru para você fazer algo de contexto. Mas e também, né, a gente vê que isso envolve, né, a formalidade, informalidade, a maneira que se trabalha com o stakeholder, a maneira que você enxerga todos os processos de forma sistêmica, na formalidade, na informalidade, nas ferramentas, na adaptação das empresas a uma pandemia, não impactou tanto nesse sentido, acho que no Brasil, no sentido direto, mas conflitos Europa afora, né? Que talvez nesse sentido de nos adaptarmos, como foi no caso da pandemia, não foi algo tão assim maciço, mas há empresas, né, de importadores e exportadoras que também tiveram que fazer uma adaptação a esse novo cenário, além da pandemia, né? Um cenário de conflito bélico. E você vê assim, como isso influencia na minha gestão dos vários interessados na minha empresa. E como eles também se alteram, né? Como a professora Flávia comentou, e o professor também, a professora Cláudia também comentou, como se altera, né? Como houve uma alteração do comportamento do consumidor e, consequentemente, do comportamento das empresas também no pós-pandemia, né? Tanto que muitas não alteraram depois da pandemia, mantiveram digamos assim, as boas práticas que vieram com o mundo virtual, elas se adaptaram a isso e mantiveram isso, né? Eu trabalho com consultoria empresarial, por isso o meu tema. Eu trabalho com reestruturação empresarial, e o que eu vi muito depois da pandemia é realmente as empresas se adaptando às inovações, às demandas que vieram pela pandemia, elas continuaram mantendo e até muitas se transformaram para virar seu core business mesmo. É o caso de delivery, né? A entrega, a venda online. Muito bem. É uma adaptação, a gente falou muito do home office, né? Volta, não volta, as empresas tornaram-se híbridas. Há gestores mundiais famosos aí que mandou todo mundo voltar, isso fez um barulho no mercado, mas assim, no mundo da administração tem que se aproveitar de tudo, né? Então, aproveitou-se um momento completamente desfavorável e caótico que foi a pandemia para as empresas se adaptarem e continuarem com essas boas práticas, né, que vão continuar levando. Até no mundo da educação, né? Várias instituições a que nós pertencemos aí, elas também fizeram uma adaptação para o mundo híbrido, para o mundo virtual, ainda não saíram dele, né? Ou seja, essa adaptação, o adaptar-se faz parte do mundo da gestão, né? Puxando um gancho na questão da adaptação, né, e comentando um pouquinho sobre a questão do meio informal, né, essa pandemia
trouxe, imagina quanta gente informal não ia ter se não tivesse o MEI agora nessa questão, nesse cenário pandêmico, né? A gente sabe que muita gente deu um jeitinho aí e começou a produzir em casa mesmo, a dar um jeito de ter uma renda extra, né? Então, Sim. Como a professora comentou, uma das políticas públicas foi foi autorizar, se não estou errado, as empresas a reduzirem a carga de trabalho e também, consequentemente, reduziu-se nas empresas, diminuiu a carga de trabalho e diminuiu o salário. A política pública ajudou nesse sentido, né? Mas aí você tem essa questão toda como o senhor Vitor está comentando, né? De você rever esses conceitos e trazer isso do informal. Quer dizer, o MEI ele ajuda, né, a quem considere ele que foi uma boa política pública, vamos dizer assim, o MEI, né? E que sim, acabou te ajudando a não ser tão prejudicial para muitos a informalidade. A informalidade entre aspas, né? O professor Vitor comentou. Muitas pessoas perderam o emprego, ou tiveram uma redução do seu orçamento familiar, e aí foram partir para o MEI para conseguir uma outra forma de recursos, né? Algo mais? Nós temos 3 minutinhos, formalmente. Satisfeito, professor Marcelo. Eu também estou satisfeito. Uma excelente sessão. também, Perfeito. Parabéns pela condução aí. Obrigado. Parabéns a todos os trabalhos também apresentados. Aí foram magníficos aí, discussão valiosíssima. ademais, eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer os comentários, foram bem, acredito que vão agregar bastante, né? E acho que obrigado, Samaira, também por comparecer, é sempre bom uma experiência, né? Eu também é o primeiro ano que eu participo do SEMEAD, então eu não sabia como era o funcionamento. Enfim, fica meu muito obrigado e um ótimo restante de evento para vocês. Professora Flávia? Eu só queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui, pela discussão, foi muito boa, muito válida. Muito bem. Professor Paulo? Obrigado. Acredito que a gente conseguiu reconhecer junto aqui outras possibilidades e vontade de estudo aí na área minha área de vamos aí interessantes nesse árduo benefício da empresa se formalizar. Então agradeço os interesses para se Cortando um pouquinho só isso. Muito bem. Professor, moderador? Eu já fiz meu último comentário. Estou bem satisfeito com Parabéns, todo o trabalho aí do professor Marcelo e de todos os apresentadores aí. Foi bastante válido a discussão. Os parabéns a todos envolvidos aí nessa tarde de hoje. Parabéns a todos pelos trabalhos, pelas pesquisas. Então, vamos encerrar oficialmente aqui essa sessão, mas obrigado pela participação no SEMEAD. Eu acredito que devem ter outros eventos que também podem participar, participem do SEMEAD, né? Obrigado a todos por conhecê-los e até a próxima, gente. Obrigado e tchau, tchau. Até, De bom para vocês. Tchau, tchau. Obrigado e até a próxima.